Em um futebol onde dinheiro e contratos falam mais alto, onde jogadores trocam de clubes como se trocassem de camisa, existe uma história rara. A história de um jogador que nunca virou as costas para o seu clube, mesmo nos momentos mais difíceis. Alessandro Del Piero foi mais do que um craque. Ele foi um jogador de videogame, foi um símbolo de uma era, um maestro com a bola nos pés e um líder dentro e fora de campo. Corsa di Del Piero, la battuta direttamente a rete, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, se c'era da firmare un gol per il ritorno della Juventus in Europa. Durante mais de 20 anos, ele encantou o mundo com gols mágicos, dribles refinados e uma elegância que poucos tiveram no futebol. Mas o que o tornou eterno não é só o que ele fez com a bola, e sim o que ele fez pelo seu clube. Quando a Juventus foi punida e rebaixada para a Série B em 2006, quase todos os jogadores abandonaram o time, mas ele ficou. Ele liderou a equipe de volta à elite e provou que algumas lendas não são feitas apenas de talento, mas sim de caráter. Essa é a história de um dos maiores ídolos do futebol italiano. Essa é a história de Alessandro Del Piero. Antes de se tornar um ícone do futebol italiano, Del Piero era apenas o jovem talentoso do Padova, um clube modesto da Itália. Desde pequeno, ele já mostrava um futebol refinado, diferente dos demais. Visão de jogo, dribles curtos, uma finalização precisa e um toque de classe que o tornava especial. E não demorou para os gigantes da Itália notarem. Em 1993, a Juventus decidiu apostar nele, e o jovem Alessandro desembarcava em Turim para viver o sonho de qualquer garoto italiano, jogar na Velha Senhora. Só que, ao chegar, ele encontrou um problema. Roberto Baggio ainda era o dono do time. O camisa 10 da Juve e da seleção italiana era uma lenda viva, e ninguém acreditava que um garoto de 18 anos poderia ocupar o seu lugar. Mas Del Piero não se intimidou. Logo em suas primeiras aparições, ele mostrou que tinha algo especial. No seu primeiro hat-trick com a camisa da Juve contra o Parma, a torcida percebeu que ali estava um futuro craque. Ele era o herdeiro à altura do Baggio. E em 1995, o destino foi selado. Baggio saiu e Del Piero herdou a lendária camisa 10. A partir dali, a Juventus não tinha apenas um jogador talentoso, tinha um novo líder. Com a camisa 10 da Juve finalmente em suas mãos, Del Piero estava pronto para brilhar, e ele fez isso como poucos na história do futebol. Sua técnica, inteligência e precisão nas finalizações fizeram dele o maestro do time, e a consagração veio na Champions League de 1996. A Juventus voltou a disputar a competição europeia em alto nível, e Del Piero, ainda jovem, foi fundamental para levar o time até a grande final. No dia 22 de maio de 1996, a Juventus enfrentou o poderoso Ajax na final. O jogo foi equilibrado, terminou empatado, e a decisão foi para os pênaltis. E foi aí que a Juve fez história. Nos pênaltis, a Juventus foi impecável, e o goleiro Peruzzi defendeu 2 cobranças. No fim, a Juve venceu e Del Piero conquistou sua primeira Champions League, se tornando uma das promessas mais brilhantes do futebol mundial. A partir daquele momento, ele não era mais só uma promessa, ele era o rosto da Juventus para o futuro. Mas como todo grande jogador, Del Piero também enfrentaria a sua maior provação. O final dos anos 90 era um período mágico para a Juventus e para Del Piero. Ele já era o maior nome do time, o camisa 10 absoluto e um dos jogadores mais talentosos do mundo. Mas no futebol, tudo pode mudar em um instante. E esse instante aconteceu no dia 8 de novembro de 1998. No jogo contra a Udinese, Del Piero sofreu uma torção brutal no joelho. O impacto foi tão forte que ele imediatamente caiu no chão gritando de dor. E ali, a Juventus perdeu seu maior craque, por muito tempo. O diagnóstico foi cruel. Ruptura do ligamento cruzado anterior, um dos piores tipos de lesão para um jogador técnico como ele. Naquela época, muitas carreiras eram destruídas por lesões assim, e começaram as dúvidas. Será que Del Piero conseguiria voltar ao seu nível? Foram quase 9 meses fora dos gramados, um período de incerteza, luta e esforço. Ele não era mais o mesmo garoto jovem, mas sim um jogador que precisaria se reinventar para continuar no topo. E então, em 1999, Alessandro Del Piero voltou, mas essa não seria apenas uma volta qualquer. Essa seria a redenção de um verdadeiro ídolo. Depois de meses de sofrimento, de incerteza e de medo, Del Piero estava de volta. Mas o futebol não é sentimental. Ele não ia simplesmente recuperar seu espaço por nome ou história. Ele precisava provar tudo novamente. E o início não foi fácil. Del Piero não era mais o mesmo jogador explosivo de antes. Ele perdeu parte de sua velocidade e sua movimentação mudou. Mas foi aí que ele mostrou sua grandeza. Se antes ele era um jogador veloz e técnico, agora ele se tornou ainda mais cerebral. Se reinventou, usou sua inteligência tática e virou um maestro dentro de campo. E temporada após temporada, ele foi recuperando o brilho, voltando a ser o craque que a Juventus precisava.
mas a maior glória ainda estava por vir. A carreira de Del Piero já era lendária. Ele já havia conquistado a Champions League, dominado a Série A, superado uma lesão devastadora e se tornado o maior ídolo da Juventus. Mas faltava algo. Faltava o maior título de todos, a Copa do Mundo. Mas, diferente de sua trajetória na Juve, onde sempre foi protagonista, na seleção italiana, Del Piero era visto como coadjuvante. O técnico Marcelo Lippi optou por Totti como titular, e o camisa 7 precisava esperar seu momento para brilhar. E esse momento veio justamente na semifinal contra a Alemanha. O jogo estava truncado, a prorrogação parecia levar tudo para os pênaltis, até que nos minutos finais, Del Piero entrou para mudar tudo. A Alemanha foi para o tudo ou nada no ataque, e a Itália armou o contra-ataque perfeito. Gilardino recebeu e esperou o tempo certo e tocou para Del Piero, que com sua classe de sempre, colocou a bola no ângulo e fechou o caixão dos alemães. 120th minute into the box, backing up Podolski. Cannavaro screaming out of there. Gilardino going one-on-one. Cuts it back inside. Del Piero into the corner. There's another one. That's the one that puts it away. And this is over. This game is over. Italy wins with a stunning finish, 2-0. And Italy is on to the final of the World Cup. Então veio o maior jogo da vida de Del Piero, a final contra a França. Um jogo marcado pelo drama, pela tensão e pelo inesquecível golpe de Zidane em Materazzi. A partida foi para as penalidades máximas. Del Piero converteu sua cobrança, e minutos depois, Fábio Grosso converteu o pênalti decisivo, e a Itália era campeã do mundo. Del Piero conquistava o único título que faltava na sua gloriosa carreira. A Itália estava em festa pelo título mundial, mas para Del Piero, o momento mais difícil da sua carreira estava prestes a começar. O escândalo de manipulação de resultados, conhecido como Calciopoli, explodiu no futebol italiano, e como punição, a Juventus foi rebaixada para a Série B. Com a queda da Juventus, muitos jogadores decidiram ir embora. Nomes como Ibrahimovic e Cannavaro buscaram novos clubes para seguir jogando em alto nível. Afinal, quem imaginaria que um dos maiores times do mundo jogaria a segunda divisão? Mas Del Piero não hesitou. Enquanto outros abandonaram o barco, ele ficou. Ele se recusou a deixar a Juventus, mesmo sabendo que passaria por uma temporada inteira jogando em estados pequenos e enfrentando times muito abaixo do seu nível. E ele não ficou apenas para cumprir tabela. Ele assumiu a responsabilidade e liderou a Juventus de volta à elite. Foi artilheiro da Série B com 21 gols, mostrou compromisso, raça e, mais do que nunca, se consolidou como o maior ídolo da história do clube. A velha senhora voltou a brigar por títulos, e temporada após temporada, ele seguia sendo o líder, o maestro e o ídolo máximo dos torcedores. Mas o tempo não perdoa nem os maiores craques. Em 2012, depois de 19 anos vestindo a camisa da Juventus, chegava a hora da despedida, e como sempre, ele fez do jeito mais épico possível, levantando mais um troféu. No dia 13 de maio de 2012, Del Piero fez sua última partida oficial pela Juventus. Foi um momento inesquecível. Quando foi substituído, o estádio inteiro parou. Jogadores, torcedores, todos se levantaram para aplaudir o maior ídolo da história do clube. Foram 705 jogos e 290 gols com a camisa da Juve. Depois, ele ainda foi jogar na Austrália pelo Sydney FC. Em seguida passou pela Superliga Indiana, até que em 2015 se aposentou oficialmente dos gramados. Seu legado não é apenas de gols e títulos, é de lealdade, de amor ao futebol e de respeito à camisa que vestiu. Em tempos onde o dinheiro e o mercado dominam o futebol, Del Piero é um lembrete de que algumas lendas são maiores do que cifras. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.